E a alta do dólar em relação ao real estimulou os preços do arroz brasileiro. A saca do cereal, para você ter uma ideia, na última semana teve alta de 26% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Emater do Rio Grande do Sul. Segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz, a pandemia do novo coronavírus não abalou o ritmo da colheita no estado e nem mesmo a demanda por grãos, mas acaba trazendo efeitos nas condições de comercialização e no escoamento da safra. Os custos de frete subiram com a oferta reduzida de caminhões, já que muitos caminhoneiros têm acima de 60 anos e estão no grupo de risco, não estão circulando, né? Para mais informações, a gente conversa agora com o diretor técnico do IRGA, o Ivo Melo. Ivo, é uma situação bem dramática essa questão do escoamento, né? Você tem preço aí para vender, você consegue comercializar, a cadeia que tem passado por momentos muito difíceis nos últimos anos, mas está com a logística comprometida, né? Boa noite para você. Boa noite aí aos telespectadores aí. Mas, a gente teve até, né, umas 3 semanas atrás, aí nós tivemos uma situação um pouco mais crítica aí de dificuldade de logística, porque foi bem quando começou os decretos aí das prefeituras e tudo, e aí o entendimento do que era atividade essencial era um pouco difícil do pessoal compreender, né? E aí, porque máquina colheitadeira, caminhão, trator, precisa de peça, precisa de manutenção. Então, foi até um trabalho aí das entidades aí que fizeram um trabalho de convencimento nas prefeituras aí para que colocassem dentro da atividade essencial esse comércio e, tipo assim, até borracheiro, né? Que o pessoal não estava nem podendo abrir a borracharia. Então, isso foi sanado, né? A gente está tendo, assim, ainda um pouco de dificuldade. Já estamos da metade para o fim da colheita aí, bem tranquilos, né? Mas a gente teve um pouco de dificuldade aí nas logísticas aí por causa do início aí do isolamento, né? Mas, felizmente, se conseguiu, claro que por ter menos oferta aí de transporte, de caminhões, os caminhoneiros aí com a idade de risco, aí a faixa com o grupo de risco, não podendo circular, houve claro que isso, a lei da oferta e da procura, tem menos oferta, teve mais os preços se aviltaram de uma certa forma, mas não nada assim que pudesse comprometer totalmente aí as operações de colheita, né? E o importante de tudo é que a gente está tendo uma safra bastante satisfatória em relação ao que é a produtividade. E que é uma normal, né? Sempre que tem seca aqui no Rio Grande do Sul e que prejudica as lavouras de coxilha, como a gente chama aqui, né? As lavouras de soja e milho de coxilha do Planalto, o arroz é beneficiado, porque como o período de seca tem muito pouca nuvem, pouco período nebuloso, a radiação solar é maior e o arroz tendo água no pé e sol na cabeça, ele vai adiante, ele acumula mais energia, faz mais fotossíntese. Sim. E por causa dessa situação do final do verão e início do outono, nós tivemos, apesar de nós ter tido um atraso na semeadura lá na primavera, por conta de muita chuva em algumas regiões, nós acabamos tendo uma compensação aí o pessoal perdeu a janela, né, da melhor oferta ambiental, mas com a situação de seca e muita radiação, no final do verão e início do outono, a gente teve uma compensação. E essa alta dos preços deve, de alguma maneira, motivar o aumento de área plantada, já que o Estado tem registrado diminuições gradativas dessa área plantada, Ivo? Olha, isso é uma equação e um jogo de xadrez bem interessante da gente ver como é que vai ser para frente, né? Isso, historicamente, sempre quando tem preços bons, o pessoal se atira a plantar mais. Mas, vamos dizer assim, que a vacina para esse tipo de comportamento, ela já tem várias pessoas, vários produtores, e aí, inclusive alguns que foram obrigados a sair do negócio, que se arrependeram depois, porque sempre que a gente inunda o mercado de grãos, é óbvio, né, por lei de oferta e procura, os preços ficam baixos e não são remuneradores. Então, a gente tem tido um trabalho junto ao IRGA e as entidades representativas de produtores, como a Farsul, a Federarroz, a FETAG. A gente tem tido um trabalho aí de convencer o pessoal de plantar na boa, plantar naquele talhão que é o momento certo, que é o bom de fazer. Então, tem uma discussão rolando aí, porque o preço é uma das primeiras safras aí dos últimos 35 anos
em que a gente tem boa produção e bons preços no início da safra. Então, é uma situação inédita, a gente entende que é exatamente porque, vamos dizer, talvez seja fruto desse trabalho que foi feito nos últimos anos, Sim. de convencer o pessoal a plantar na área melhor e diminuir a oferta, vamos dizer, de produtos que estavam aviltando o mercado. E então nós temos uma situação assim que é favorável, principalmente hoje em dia, para o produtor, né? Ivo Melo, diretor técnico do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, dando um panorama aí para esse setor tão importante, esse item que é essencial, que é base da mesa e do prato do brasileiro. Obrigada. Ótima noite para você, Ivo. Obrigado igualmente aí. Sempre às ordens. Grande abraço. Sucesso. Abraço para você também. Saúde.